Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui. Aqui a gente tem um pedaço de um fio condutor. O que a gente tem aqui nesse fio condutor? Para um material ser condutor, ele tem que possuir elétrons livres, tá vendo? Esses aqui são nossos elétrons. Elétrons livres na sua superfície, fracamente ligados ao núcleo. O isolante é o contrário, ele possui sim elétrons livres, mas pouco elétrons livres, né? Que estão ligados no núcleo, fracamente ligado no núcleo. Então, isso que vai diferenciar um condutor de um isolante, né? O condutor possui elétrons livres, né? Na sua superfície, fracamente ligado, e o isolante já não. Ele não é que ele possui nenhum, mas ele possui poucos elétrons livres, né? O que acontece? Esses elétrons livres, nesse fio aqui, ó, eles estão todos desordenados, tá vendo? Cada um tá apontando para um lado. Quando eu pego esse fio condutor, conecto ele em uma fonte geradora de energia, aqui poderia ser uma pilha. Na pilha, você está vendo que a gente tem o sinalzinho mais e o sinalzinho menos? O sinalzinho mais é para indicar que essa região aqui é uma região de maior potencial. A quantidade de energia potencial elétrica armazenada por quantidade de carga, nesse lado aqui, é maior que de cá. Ó. Aqui a energia potencial armazenada é menor que aqui. Por isso que a gente tem um lado que a gente chama de negativo e um lado que a gente chama de positivo na pilha. Aqui o positivo seria a região de maior potencial e o negativo seria a região de menor potencial. A diferença desses dois pontos aqui a gente vai chamar de DDP, que significa diferença de potencial, ou U. O U chama tensão elétrica. Então, diferença de potencial e tensão elétrica é a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai comprar a pilha e você está lá na pilha 1,5 volts, esse valor é a diferença de potencial dessas duas regiões. Na bateria, a mesma coisa. Então, aqui, região de maior potencial, região de menor potencial. A diferença dessas duas regiões, a gente vai chamar de DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica. Quando eu estiver falando de DDP ou tensão elétrica, é a mesma coisa. A unidade de medida que vai ser utilizada é o volts, a letra V. Então, se eu aplicar uma diferença de potencial, uma tensão elétrica nesse fio, que seria esse fio aqui de cima, o que acontece? Os elétrons vão começar a se deslocar da região de maior potencial para a região de menor potencial, ou seja, do positivo para o negativo, de forma ordenada. Quando acontece isso, eu aplico uma diferença de potencial em um fio condutor, os elétrons começam a se deslocar de forma ordenada pelo fio, a gente tem uma corrente elétrica. Então, essa é a definição de corrente elétrica. Quando os elétrons livres vão se caminhar de forma ordenada para o mesmo sentido. A direção da corrente elétrica é contrária ao movimento dos elétrons, por convenção. Então, por convenção, a gente vai usar como sentido da corrente elétrica, sentido contrário do deslocamento dos elétrons. Então, aqui a gente tem uma corrente elétrica. Para a gente encontrar a corrente elétrica matematicamente, a gente usa a letra I para representar a corrente elétrica. O valor dela vai ser o valor da carga, né? Da carga do fio condutor, dividido pela variação do tempo. Então, o I aqui é a corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere, a letra A. Q é o valor da corrente elétrica, a unidade de medida é o Coulomb, a letra C. E o delta T é a variação do tempo, que a gente vai usar os segundos. Então, aqui eu vou passar para vocês um exemplo aqui. Como que a gente trabalha com essa forma. Determine a intensidade da corrente elétrica do fio condutor em que, em um intervalo de 2 minutos, é percorrido por uma carga de 12 microcoulomb. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Primeiro, a gente vai usar a fórmula, né? Eu sei que a intensidade da corrente elétrica é igual ao valor da carga Q dividido pela variação do tempo. O I, eu estou procurando, eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, então eu não sei. O Q é o valor da carga que é dado em Coulomb. Aqui está em microcoulomb. Esse M significa que é 10 elevado a menos 3. Eu tenho 12 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pelo tempo. O tempo aqui está em minuto, eu só posso trabalhar com segundo. 2 minutos vai equivaler a 120 segundos.
Por quê? Porque cada 1 minuto tem 60 segundos, não é? Então, eu tenho 120 segundos. Agora, é só eu dividir, ó. 12 dividido por 120, ó. 12 dividido por 120. 12 não dá. Acrescenta um zero aqui, vai dar 1. Então, eu tenho que a intensidade da corrente elétrica é igual a 0,1 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ou poderia ficar assim essa resposta, 0,1 microamperes. Ou ainda poderia ficar assim também, 1 vezes 10 elevado a menos 4 amperes. Então, as três estaria certo. Certinho, pessoal? E se a questão fosse diferente, pedisse para achar o valor do Q, da carga aqui, era só multiplicar o tempo pela intensidade da corrente elétrica. Até mais, pessoal!